Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayeshev, ele habita. Essa Parashá, ela fala sobre Yaakov residindo na terra de Canaã, né? E na Parashá passada nós explicamos que quando um tzadik, um justo, sai de uma cidade, de uma terra, a glória que anda com ele sai junto, e aquela cidade ela acaba perdendo. E a cidade para onde ele vai recebe essa unção junto com a ida do tzadik, né, desse justo para esta cidade. E aqui nós vamos ter algumas coisas assim muito interessantes, porque nós vamos falar aqui sobre um outro tzadik, um justo, que ele vai ter um paralelo com o Mashiach, assim, impressionante, mas impressionante mesmo. E agora eu quero te apresentar esse tzadik, tá? Mas antes disso eu quero ler para você, tá? A Brit Hadashah. Você lembra que nós estamos começando a análise da Torá pela Brit Hadashah. A Brit Hadashah diz assim, em Mateus 1, do 16 até o 25. Yaakov gerou a Yosef, marido de Miriam, da qual nasceu Yeshua, chamado o Mashiach, de maneira que todas as gerações, desde Abraham até David, são 14 gerações, e de David até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até o Mashiach, 14 gerações. Então, esse texto aqui vai contar para a gente como Yeshua nasceu. E aqui é interessante porque a palavra-chave deste texto é gerações. E aqui nós estamos lendo que Matityahu, ele faz um registro para nos mostrar que existiram 3 pares de gerações, de 14 gerações, até a chegada do Mashiach, né? Então, isso aqui é muito significativo e nós já falamos sobre isso também em outro vídeo, que essas 42 gerações, elas são equivalentes às 42 paradas que Israel fez desde que saiu de Mitzraim, no Egito, até Canaã. Então, eles pararam 42 vezes, que é equivalente a esses 3 blocos de gerações até chegar em Yeshua. Então, isso também é muito significativo para nós entendermos essa questão profética. O quão exaltado é o fato da Bíblia registrar para a gente essa questão e mostrar essa conexão de Yeshua com Abraham. É muito interessante. Matityahu, né, mostra isso aqui. Então isso é muito interessante, a gente vê essa conexão com o nosso primeiro patriarca. Ou seja, quando Yeshua diz que Abraham viu o seu dia e se alegrou com isso, Yeshua também confirma essa conexão dele com o nosso patriarca Abraham. E aí, quando a gente pega a Torá lá, a Torá fala das gerações de Yaakov, né? E quando ele fala das gerações de Yaakov, ele diz assim, estas são as gerações de Yaakov. Sendo Yosef de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Se você ouviu bem, por que o texto fala de gerações e cita só Yosef? Cadê os outros? Onde estão os outros filhos inclusos aqui nesta geração? Não estão. O Midrash diz que Yaakov amava Yosef mais do que os seus irmãos. E isso vai ficar patente, vai ficar claro para todos aqueles que estão na família. Tanto que Yaakov dá para Yosef de presente
uma túnica. Uma túnica que ela é chamada em hebraico de ketonet. E essa túnica, ela tem uma conotação muito interessante, porque ela tem o mesmo nome da túnica sacerdotal. Bem, o que é que Yaakov estava dizendo com esta ação? E aí eu quero mostrar para você o paralelo com Yeshua, como isso aqui é tremendo. Yaakov já estava sinalizando para os seus filhos que Yosef seria o líder de toda a família. A pergunta é, como assim? O primogênito deveria ser o líder. O primogênito deveria encabeçar essa situação para poder liderar toda a família. Mas não vai acontecer assim. E a gente vai ver pelos fatos que as coisas não vão ser assim, né? E uma coisa também interessante é que quando a Torá cita que ele tinha 17 anos, isso fala para a gente, o Midrash diz, né, que ele era uma pessoa imatura. Porém, ele era uma pessoa também que já era um estudioso de Torá, ele ouvia do pai os segredos da Torá, e ele era uma pessoa que já conhecia muitos dos segredos da Torá. Isso é uma coisa importante nós pararmos para falarmos aqui. E por quê? Porque Yosef vai chegar num momento da vida dele em que ele vai ter necessidade disso aqui, desse conhecimento, entendeu? Então, aqui o Midrash diz mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que isso aqui é muito importante para a gente poder entender como que isso vai chegar no judaísmo até os dias de hoje, esse conhecimento, tá? Porque nós estamos falando de Torá oral. Nós não estamos falando de uma Torá escrita. Nós estamos aqui trazendo uma informação que está na Torá e que está no Midrash, que é parte da Torá oral. Mostrando para a gente o seguinte, que esse pessoal, eles passavam esse conhecimento de geração em geração, de pai para filho. Olha só agora o que eu vou mostrar para você aqui. O Midrash diz o seguinte, o Zohar diz, falando dos irmãos de Yosef, que seus irmãos conheciam todos os segredos listados no livro de Yetzirah, no Sefer Yetzirah, o livro da criação ou o livro da formação, escrito por Abraham. E aí, eles, segundo o Midrash, eles usavam esses segredos para suprir a si mesmo de todas as necessidades físicas. Então, a tradição judaica diz que esse Sefer Yetzirah é o mais antigo e misterioso de todos os escritos da tradição judaica e que ele expõe a dinâmica do domínio espiritual, inclusive na questão angelical. Lembra que na paraxá passada eu falei sobre anjos. Então aqui nós vamos começar a entender isso um pouco melhor. Aí eu vou voltar para poder falar uma coisa com você. Os nossos antepassados, os judeus, eles tinham o domínio do mundo espiritual. De novo, onde é que nós nos perdemos? Porque se eles tinham todo esse conhecimento, por que isso não chegou até nós hoje? A resposta é muito simples. Porque nós perdemos a nossa identidade judaica. E como nós recuperamos, restauramos essa identidade e estamos em processo de aprendizado, muitas coisas, eu não vou dizer algumas, mas eu vou dizer muitas coisas ainda precisam ser aprendidas. Entre elas, estes segredos. Lógico que esses segredos existem, no judaísmo se usa isso, tá? Lógico que não é divulgado. Isso é óbvio, né, irmãos? Ninguém vai sair por aí divulgando esses segredos aqui. E por isso, para que a pessoa tenha acesso a tudo isso, há uma necessidade não só de estudo, de conhecimento, como de amadurecimento espiritual.
Porque a maioria das pessoas, e aí eu vou ser bonzinho com você, 95% das pessoas não está preparado para receber esse conhecimento. Com muito menos a pessoa já começa a ficar orgulhosa e se desvia e vai embora. Então, esses segredos aqui, eles são parte da tradição judaica. E aí, o Zohar vai revelar uma coisa muito interessante, que Yosef, ele era um homem cuja alma tinha proximidade com a alma de Adão, antes do seu pecado. Dizendo que Yosef também era uma alma perfeita e imaculada. Vou começar a fazer o paralelo com Yeshua. Yeshua foi uma alma que desceu da eternidade como o Criador, e aí ele precisou de um processo que nós vamos descobrir só na eternidade como é que foi isso, para que ele se limitasse, se esvaziasse da sua glória, para se permitir entrar num útero de uma mulher, se tornar um bebê, crescer, nascer, se desenvolver até que ele pudesse iniciar o seu ministério. Sem pecado. Então você percebe como Yosef, segundo a tradição judaica, e Yeshua tem paralelos impressionantes. O pai amava e ama mais Yeshua do que todos os demais, assim como Yaakov amava Yosef. Ele dá os segredos, ele conta os segredos dele para Yosef. E a gente vai ver isso quando Yosef vai para o Egito. Não é assunto da Paraxá hoje, mas depois eu vou falar para vocês sobre esses segredos que Yaakov conta para o filho, e quando ele chega e ele precisa da informação, ele já tem a informação. Por quê? Porque ele teve tempo de sentar-se e ser discipulado pelo pai. O pai virou o rabino dele. Abre parênteses aqui agora. Irmão, você entende como é importante nós termos tempo para dedicarmos ao estudo? Eu sei que a nossa geração é imediatista, eu sei que a nossa geração vive correndo, eu sei que todo mundo está ocupado. Mas e a sua vida espiritual? Como é que vai fazer com ela? Ah, Rabino, mas eu não sei de onde eu vou tirar tempo. Nós precisamos parar com esse tipo de desculpa e nós precisamos investir tempo no conhecimento. Nós precisamos parar para poder aprender. Eu falo isso, irmãos, porque eu continuo estudando. Eu estou com 63 anos, já tenho minha graduação, Baruch Hashem, sou escritor, tenho feito muita coisa, aí tem muita coisa para ser publicada aqui para a gente, mas eu continuo estudando. Entendeu? De onde é que se arruma tempo, Rabino? Eu me viro. Eu tenho que me virar. Porque eu ainda cuido de esposa, de congregação e de outras coisas, fora as pessoas que me contatam e me pedem ajuda. Então, quer dizer, o meu mover, ele é muito intenso. Mas não é por isso que eu vou deixar de estudar. E por quê? Porque para conhecer os segredos que Yosef conhecia e depois aplicou na sua vida, só com estudo e comunhão com o Espírito Santo. E esse conhecimento que a gente tem que ter, inclusive do mundo celestial, de conversar com os anjos, saber quem é que anda com você. Eu conheço os anjos que andam comigo, eu tenho 5 que andam comigo. Então eu conheço eles. E nesse mover, a gente vai se aperfeiçoando. E uma das coisas que é muito interessante aqui é que Yosef ficava muito preocupado com a conduta dos seus irmãos, porque ele percebia que eles não eram tzadikim, não eram justos. Eles tinham várias ações que eram erradas.
E Yosef não suportava isso. Fazendo o paralelo com Yeshua, eu imagino como foi sofrido para Yeshua ver a conduta do homem, saber o que se passava no coração das pessoas e ainda assim suportar tudo aquilo sem poder dizer para aquele povo quem ele era de fato. Porque ele nunca disse eu sou Mashiach. Ele nunca falou isso. Ele dizia para as pessoas, vejam os sinais. E aí nós vamos voltar para a tradição judaica. E a gente vai na tradição, tem lá um monte de sinais que o Mashiach faria. Tá? Então, tudo isso, o povo de Israel sempre conheceu. Por isso, eles não tiveram dificuldade em identificar quem era Yeshua. Quando os discípulos de Yohanan, o imersor, né, João Batista, foram perguntar para Yeshua, é você mesmo que nós estamos esperando ou tem que vir outro? Qual foi a resposta de Yeshua? Ele diz, vejam os sinais. E voltem para dizer aquilo que vocês viram. Vocês são testemunhas oculares dos sinais. Então, a vida de Yosef também era um sinal para aquela geração. Ele era um sinal dentro da família. Então, tem que ter alguém dentro da família que é um sinal. Entendeu? A gente não pode simplesmente passar por essa vida e viver. Nós temos que nos transformar em luzeiros. Olhar o que está acontecendo e denunciar o erro. Precisa fazer isso. Nós não podemos segurar e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Veja a repercussão de um pecado. Falar rapidamente de Adão e Eva. O pecado cometido por eles teve uma repercussão e ainda tem até os nossos dias tão grande que nós sofremos hoje por aquilo que eles fizeram. Por isso, a minha vida não é solta. Eu faço parte de um conjunto. Eu não sou uma ilha isolada em qualquer lugar do universo. Eu faço parte de algo. E esse fazer parte de algo é muito complexo, porque o que eu faço pode afetar a vida de outros. Então, quando se fala de um tzadik, o tzadik ele precisa tomar cuidado com as suas ações, e em cada geração existem tzadikim justos, que o Senhor levanta naquela geração para que eles possam servir também como guias espirituais da geração. E esses tzadikim estão no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos também essas pessoas. Obviamente, irmãos, que há uma contraparte disso, se paga um preço por isso, entendeu? E o preço que se paga é ser atacado. Tem uma coisa interessante, porque voltando para Yosef, né? Quando ele é enviado por Yaakov para procurar os irmãos, ele encontra com a pessoa, né? E essa pessoa dá um direcionamento para ele. O Midrash diz que era o anjo Gabriel. Tinha que ser Gabriel, né? Porque ele vai aparecer de novo na Brit Hadashah para anunciar a vinda do Mashiach. Então tinha que ser ele. Olhe a relação tão profunda que existe entre esses dois homens. Veja bem, o mundo celestial guiando a vida desse moço, daquela pessoa chamada Yosef, para que ele não cometesse erros. Irmãos, quantas vezes nós somos guiados por anjos sem sabermos disso de forma direta, para que a gente não cometa erros ou para que não soframos qualquer tipo de retaliação das trevas. Os nossos caminhos
eles estão sendo orientados pelos céus. E mais uma vez eu quero mostrar para você isso aqui. Porque, por exemplo, quando a gente fala do papel de Yosef, de novo o Midrash fala que Mitzraim, o Egito, era considerado o mundo daquela época, o centro do mundo naquela época. Então, quando Yosef administra Mitzraim, administra o Egito, ele está se tornando um administrador do mundo. Ué, que paralelo maior com Yeshua? Outro paralelo. Mais um paralelo. Olha só que coisa interessante. E veja como Yosef se comporta como administrador. Uma pessoa humilde, porém de conhecimento, zelosa, sabe dar ordens e faz com que a justiça impere no mundo, no Egito, servindo inclusive pessoas de outras nações. Olhe só que coisa impressionante. Lembra que Yosef foi rejeitado pelos seus irmãos? Outro paralelo. Quando Yeshua veio, ele foi rejeitado pela maioria dos judeus. Por quê? Yohanan diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim. A saber, aqueles que creem no seu nome. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Yeshua foi rejeitado pela elite de Israel. O povo estava com ele. E por que ele foi rejeitado pela elite? Quando fazemos uma análise mais detida das coisas que aconteceram no ministério de Yeshua, as informações chegavam diariamente para os líderes. Os fariseus, os saduceus, os zelotes e todos aqueles que estavam envolvidos na alta cúpula do judaísmo da época. E eu quero mostrar uma coisa para você aqui, porque nem todo fariseu era ruim. E aí, abrindo um outro parêntese, né, o que o cristianismo fez? O cristianismo tomou essa questão do fariseu para falar de alguém que é uma pessoa ruim. Então, se você hoje quer ofender alguém na igreja, você chama de fariseu. Mas Yeshua era fariseu. Isso também tem um vídeo que está no meu canal que comprova isso. Não vou falar disso agora. Mas o que eu quero te mostrar é que essa rejeição tinha um motivo. Assim como a rejeição de Yosef tinha um motivo. E qual era o motivo? Eles descobriram quem era Yeshua. Quando Yeshua começou a fazer as coisas, você acha que os rabinos lá daquela época, os sábios daquela época, que existiam pessoas centradas. Você acha que eles não começaram a conversar entre si, começaram a conversar com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com todo mundo lá e dizer assim, olha, esse homem é o Mashiach. Esse homem está cumprindo profecia. Qual foi o primeiro pensamento que veio à mente dessas pessoas? Você acha que eles pensaram assim, nossa, que beleza, então vai ser uma maravilha para Israel, agora vai mudar tudo. Vamos nos alegrar. O que eles disseram? Ah, é? Vamos dar um jeito de matar esse cara. Por quê? Quando Mashiach vem, ele assume o controle da nação. Ou seja, sumo sacerdote, todo o pessoal da cúpula do judaísmo, Herodes e todos os demais vão ficar para segundo plano e ele vai reinar. A notícia chegou onde devia chegar. E bateu o quê? O ciúme, obviamente. E o que esse pessoal disse?
nós não podemos deixar esse homem vivo, temos que achar um motivo para incriminá-lo e matá-lo. Irmãos, o que aconteceu com os irmãos de Yosef? Eles esperaram uma oportunidade, forjaram uma situação para incriminar Yosef. No caso dele foi um acidente e venderam-no. Aí, qual é a prerrogativa? Meu pai. Agora, então, nós temos um outro problema. Um problema que está por trás disso tudo. Que é o problema relacionado ao ciúme. É um problema relacionado a outro tipo de situação. Eu não posso perder aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que dar um jeito para essa pessoa ser anulada, aniquilada e para riscar ele da história. Situação complexa e que até os nossos dias é assim. Eu estou falando isso, irmãos, no meio, digamos assim, ministerial. E não é só do cristianismo, não. No nosso meio também tem isso, no judaísmo tem isso. E por quê? Porque existem pessoas que são arrogantes e não querem o sucesso dos outros. Vocês acham que os irmãos de Yosef, quando viram quem ele era, o que aquele menino estava se tornando, ele ia ser o líder da família com muita facilidade, porque ele tinha tudo para que isso pudesse acontecer. Você está me entendendo? Então, como ele carregava na bagagem dele toda essa situação, o que ele fez? Ele continuou se desenvolvendo e continuou crescendo. Os irmãos, então, começaram a ficar preocupados com isso. Por quê? Porque ele apontava o erro dos irmãos. A presença dele era ruim. O que aconteceu na época de Yeshua? Yeshua denunciou o pecado de Israel, denunciou os problemas que a cúpula de Israel tinha, denunciou toda a maldade deles, a falta de cumprimento de Torá que eles tiveram para com Yeshua e para com a nação de Israel. O sacerdócio era comprado. Ele chega dentro desse contexto. E obviamente que a presença dele era um incômodo. Então você entende que esses paralelos, eles são preocupantes. Porque quando as pessoas veem isso, elas começam a ficar incomodadas de uma tal forma que elas não suportam. Elas buscam um meio para poderem resolver a questão. Mas como é que resolve isso? Só tem um jeito. Acabando com a pessoa. E hoje a forma de se acabar com alguém, hoje o pessoal, quer dizer, não tem coragem de matar, entre aspas, né? Porque, infelizmente, nós conhecemos histórias de líderes que mandaram matar outros líderes. Não conseguiram, mas mandaram. Hoje, como é que se mata um líder? Com aquilo que a gente chama de Lashon Hará, com maledicência. Então, se acaba com a vida da pessoa com uma maledicência. A reputação da pessoa é colocada no lixo, com uma maledicência. Então, hoje, nós estamos vendo tudo isso acontecer, e se você parar para analisar Brit Hadashah, você vai ver que várias vezes pessoas foram enviadas para estar com Yeshua e tentaram pegar ele em várias situações, inclusive em situações de descumprimento de Torá. Ele era rabino,
Então, aquelas pessoas queriam ver o rabino descumprindo a Torá, para poder usar isso como uma acusação. Olha o absurdo. Então, essa paraxá tem uma lição muito forte para nos ensinar, a nível da gente poder parar para entender o seguinte, que no meio do trigo tem o joio, mas às vezes o joio está na liderança, como estava acontecendo na família de Yosef. Os irmãos tinham um coração maligno para com ele. E por quê? Porque tinham inveja dele. Porque eles queriam ser Yosef, mas eles nunca iriam conseguir ser Yosef. Você sabe por que as pessoas querem acabar com outros? Porque eles têm inveja, mas eles nunca vão conseguir ser o outro. Complicado, né? Situação difícil. É um ego muito elevado. É uma situação muito exacerbada e as pessoas não gostam de ser superadas pelos outros. Tem gente que tem uma posição, vamos chamar assim, e ela não permite que outros ameacem-na de forma alguma. E por que isso? Porque essa pessoa acha que se ela for aprender de outro, se ela for colocada e comparada com outro, e for ter um resultado negativo, ou seja, menor do que o do outro, a sua posição está ameaçada. E por isso, a gente tem esse... Como é que eu vou chamar? A gente tem esse mundo cristão, evangélico, judaico, com tantas manifestações estranhas, tantas pessoas brigando por posição, por dinheiro. E a gente percebe o seguinte, Yeshua nunca se preocupou com isso, e Yosef nunca se preocupou com isso. E olha que interessante, no momento certo, o Senhor exaltou Yosef. No momento certo, depois que Yeshua passou por tudo, ele foi exaltado. Mas não houve necessidade dele fazer alguma coisa, de alguma manobra, para prejudicar alguém, ou para pisar alguém, ou para desacreditar alguém. Porque também está na moda hoje a pessoa desacreditar o trabalho do outro, para poder, pelo menos, colocar aquela pessoa como inferior a ela. Então, tudo isso, irmãos, a paraxá está mostrando para a gente. E a paraxá mostra para a gente que Yosef tinha algumas particularidades, que ele era um profeta, porque ele tinha sonhos proféticos. Então, ainda tem mais isso. E Yeshua também era profeta. Então, você veja que com Yeshua não era questão de sonhos, mas Yeshua sabia das coisas que estavam acontecendo, Yeshua sabia das coisas que iriam acontecer. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a ficar assustado com a realidade que nós estamos vendo. Meu pai, onde é que nós vamos parar? É uma pergunta que eu faço, irmãos, e muitas vezes eu sou chato. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir os meus vídeos, porque eu sou muito incisivo naquilo que eu falo. E aí, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Quando a gente fala sobre esse paralelo entre Yeshua e Yosef, uma coisa também que aconteceu foi que jogaram Yosef numa cova, num buraco. Ainda bem que ele não morreu, mas a intenção era matá-lo. E é interessante que Yeshua foi colocado
num túmulo, né? num buraco, não era bem uma cova, era um túmulo. Mas a morte não conseguiu reter a vida dele, porque ele é a essência da própria vida. Assim como Yosef foi tirado daquele lugar e foi para um outro lugar onde ali ele venceu, ali ele se tornou um grande homem que foi projetado pelo Eterno para ele ser. Então eu quero parar um pouquinho aqui e eu quero falar uma coisa para você. Quantas e quantas vezes pessoas tentaram acabar com você? Quantas e quantas vezes mentiram a teu respeito? Tentaram te enganar e às vezes até conseguiram te enganar, te roubaram. Fizeram com que você fosse desacreditado na presença de outros. Mas a tua vida acabou? Ainda não. E não vai acabar. Isso aconteceu com Yosef. Quando parecia que tudo estava perdido, o Senhor então traz ele para uma posição elevada. Então, tudo isso que eu estou te perguntando são coisas que aconteceram comigo. E muitas vezes eu pensei em desistir. E todas as vezes o Espírito Santo falou comigo a mesma coisa. Fui eu que te levantei para essa geração. Fui eu que te escolhi para essa nação. E eu quero fazer uma obra ainda através da tua vida. O dia que acabar a obra, você morre. Ou nós vamos ser arrebatados. Não importa. Mas entenda, nada vai acontecer antes do tempo. E todos aqueles que se levantaram contra Yosef vão pagar um preço alto. Porque interessante que aquilo que foi feito com ele, cada um dos irmãos pagou um preço alto. E como Yosef, ele é a continuação da linhagem dos patriarcas, ele é um homem especial. Ele é um homem diferenciado. Você vê que Yeshua, no seu ministério, quanto tentaram fazer para acabar com ele, mas somente conseguiram quando ele disse que havia chegado o tempo. E é interessante, irmãos, que Yeshua não morreu, ele se deixou morrer. Isso também é uma outra coisa muito interessante, porque nós encontramos um material falando sobre o DNA de Yeshua. E no DNA de Yeshua tem um dos marcadores de DNA dele, tá? É diferente. E os cientistas já disseram que aquela configuração de DNA de Yeshua é de uma pessoa imortal. Então Yeshua não poderia morrer. Ele se deixa morrer. Para que ele pudesse, através da morte física, cumprir o seu papel de Goel, o resgatador, o remidor de Israel. Então, quando Yosef morre para o pai e para a família, ele vai cumprir esse papel para que ele pudesse resgatar depois a família. E olha que interessante isso, irmãos. Yosef vai para o Egito, e quando os irmãos lá na frente vão encontrar com ele já não é mais um menino de 17 anos, ele já não é mais aquela pessoa franzina, aquela pessoa desacreditada, aquela pessoa que eles pisaram em cima dele. Ele já era um homem e, acima de tudo, um homem com muita autoridade e com uma aparência diferenciada. Os nossos sábios dizem uma coisa interessante, eles dizem assim que o Mashiach está escondido nos portões de Roma. Olha isso! Os sábios judeus dizem isso. Então onde é que Yeshua está? Yeshua está oculto no cristianismo. Você parou para pensar nisso? Então, esse judeu chamado Yeshua,
que não tem cara de judeu, não encaram a ele como judeu, mas ele é judeu, está escondido. A identidade dele está por trás, para que ele possa, no tempo certo, se revelar. Veja, irmãos, há muita coisa que precisa ser trazida à tona. Uma delas, irmãos, é que o nosso povo, Israel, perdeu a sua identidade quando houveram as diásporas. E os judeus foram perdendo a sua identidade porque estavam afastados de Israel e da convivência com outros judeus, observantes. Bem, quando você pega Yeshua diz uma coisa interessante para os discípulos. Ele diz assim, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele diz, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando o Rabino Shaul é enviado para o Império Romano, ele vai pregar para judeus. E ele funda congregações judaico-messiânicas, ele não fundou a igreja. Nenhuma daquelas pessoas era gentil. Ele vai pregar dentro de sinagoga. E aquelas pessoas eram conhecedoras de Torá. E todo o conteúdo ensinado por ele nas suas cartas está relacionado com a Torá. Todo. Fora o que ele ensina de tradição judaica. Fora que ele ensina que tem coisa do Zohar, da Guemará, do Talmud, da Cabala. Está tudo lá nas cartas dele. Ah, Rabino misericórdia, eu nunca vi um negócio desse. E em português você nunca vai ver. Mas lá na língua hebraica, nós descobrimos isso e estamos trazendo à tona. Sabe por quê? Para que você possa compreender que quando Yosef é tirado do seio da família e levado para o Egito, ele é tido como estrangeiro. Yeshua hoje ele é tido como estrangeiro para Israel. Mesmo que a tradição judaica diga que a história do mundo está dividida em 3 períodos. São 2000 anos de Torru, 2000 anos de Torá e 2000 anos do Messias, a era messiânica. Agora, como é que eles colocam essas 3 divisões e a última divisão falando da era messiânica, tendo 2000 anos? Por que eles tiveram essa referência com 2000 anos? Da onde vem isso? Será que a gente parou para perceber isso, irmãos? E aí as pessoas falam assim, judeu tem coração duro. Mentira. Rabino Shaul diz que eles estão endurecidos. Por quê? Para que você que é cristão, você que é protestante, você que é crente de qualquer igreja, para que você tenha acesso a Yeshua, para que você possa ser restaurado, para que você possa ser colocado no corpo, porque Israel é a oliveira verdadeira e você foi enxertado nela. Lembra disso? E muita gente hoje fala mal de judeu, fala mal da Bíblia, fala mal do que tem escrito. Pastores não conseguem interpretar um versículo bíblico. Aí diz assim, a Torá foi abolida, porque isso é lei, e nós temos o tempo da graça. Também tem um vídeo meu falando sobre graça, vai lá olhar. O pastor que fala esse tipo de coisa, ele está dizendo que Yeshua é um incompetente, que o eterno é um estúpido. Como assim, Rabino? Pense em alguém que escreve um livro, esse livro vai determinar o futuro da humanidade, e aí chega lá na frente, esse livro então já não tem mais validade na parte de trás dele, só dali por diante é que vale. Tudo que ficou para trás, que conta a história de como as coisas aconteceram, tem que ser jogado no lixo porque foi anulado. E um outro problema, os pastores e teólogos que dizem que Yeshua anulou a Torá, não encontram nenhuma evidência para falar que ele anulou.
E os outros que falam que não foi Yeshua, que foi Rabino Shaul, também não encontram evidência para isso. Ou seja, essas pessoas têm um ego muito grande, um orgulho muito grande. E, na minha opinião, o maior pecado da igreja é nunca ter perguntado para nós, que somos judeus e rabinos, como é que vocês interpretam esse texto aqui? Como é que vocês fazem com isso aqui? De onde veio esta informação? Nunca. Sempre se colocaram para achar que eles têm o domínio da Escritura. Complicado. Complicado. O nosso Senhor é judeu. Por que ele não era? Ele é porque ele está vivo. O povo de Israel é a noiva. É o que está escrito. Há inclusive um problema de usurpação. É usurpação, é impressionante. Agora nós somos a noiva do Cordeiro. Os protestantes dizem, os cristãos dizem, agora somos nós. O Eterno jogou Israel lá fora. Agora nós é que somos a nação escolhida. Vocês é que se virem. É até engraçado, irmãos. É até engraçado a gente ouvir esse tipo de situação. E veja, eu estou falando de coisas que eu presenciei, que aconteceram comigo. Uma outra coisa, irmãos, que aconteceu comigo, eu estava viajando, fui pregar numa igreja e na hora do jantar, uma das pessoas veio e falou assim, vocês judeus, vocês têm que obedecer a lei mesmo. Nós estamos na graça, vocês obedecem, as bênçãos vêm para nós. Eu falei, poxa, legal, né? Legal isso. Para você ver o nível que as pessoas têm. E aí, fazem isso com a Escritura, fora as invenções que tem, irmãos, por não conhecer de judaísmo, de tradição judaica, de hebraico. As loucuras que a gente vê são muitas. E Rabino Shaul, lá em 2 Coríntios, ele fala de pessoas que são falsificadores da palavra. Quanta gente, irmãos, não está falsificando a Bíblia para poder tirar proveito próprio. Fora as religiões que fizeram uma outra tradução. Fora os tradutores que mudaram tudo aquilo que está na nossa Bíblia. Vocês entendem o tamanho do problema que nós estamos vivendo, irmãos? Essa paraxá, ela mostra para a gente, ela está escancarando para a gente uma série de coisas, uma série de problemas que estão sendo vivenciados hoje pela igreja. Uma igreja que precisa de restauração, mas que não quer restauração porque os seus líderes se acham autossuficientes e muito melhores do que nós, que somos judeus. O que a gente ouve é vocês querem judaizar a igreja. Ela sempre foi judaica. O pessoal romanizou ela, mas ela sempre foi judaica. Sabe? Então quando você pega isso, você começa a ver a história de Yosef que não era aceito pelos irmãos. Por que você acha que hoje não se consegue pregar para um judeu? Pastores que vão para Israel tentam pregar para rabinos, ficam envergonhados, tomam uma surra de Bíblia. E por quê? Porque se acham melhores do que eles. Porque eu tenho Yeshua. No tempo em que a Brit Hadashah foi escrita, Rabino Shaul, Kefa, Yaakov, Yohanan, como é que eles pregavam? Que livro que eles usavam para pregar? A Torá. Porque não tinha nada escrito. E aí? Hoje, irmãos, nós estamos vendo um levante cada vez maior de rejeição a Israel. O antissemitismo está crescendo para todo quanto é lado. A igreja deveria amar Israel. A igreja devia abraçar o judeu e falar assim, eu preciso de você. Como está escrito lá no livro do profeta,
que 10 pessoas vão pegar na orla, no sítio de um judeu e dizer assim, eu vou contigo porque a gente sabe que o Senhor é que está à tua frente. Eu estou interpretando o texto, obviamente. Você entende isso? Então, essa paraxá, ela tem esses ingredientes que mostram isso para a gente, que nos levam a uma conclusão. Como nós precisamos ser restaurados. Como a gente precisa pegar e voltar para a Torá e falar assim, eu vou amar meu próximo. E quem é o próximo? São os nossos irmãos dentro da igreja. São os teus irmãos judeus messiânicos, os judeus que tu conhece. Precisa amá-los. Eu tenho muitos amigos pastores. Muitos amigos que são servos de Yeshua. Eu tenho maior amor e maior carinho por eles. Assim como eu conheço gente também que é de uma arrogância fora do comum. E sabe, irmãos, nós precisamos hoje de uma transformação. Yeshua está para vir buscar o seu povo. E nós estamos sentindo a proximidade desse tempo, da manifestação dele. Assim como a maldade dos irmãos de Yosef, a maldade depois dos egípcios em relação a Yosef, a maldade ela vai vir, mas o Senhor vai reverter essa maldade em vitória. E vai chegar um tempo, irmãos, e eu tenho certeza que esse tempo não vai demorar, em que a igreja vai precisar buscar subsídio espiritual. Porque também uma outra coisa que é impressionante é que hoje não se tem mais o que falar. As pessoas buscam novidades. Continuam atrás de novidades. E esses movimentos continuam surgindo um após o outro. E, infelizmente, o nível de escândalos tem aumentado cada vez mais e grandes líderes têm morrido. E esse ano, a gente já viu muita coisa acontecer. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da vida do povo dele. Por quê, irmãos? Porque nós estamos como Yosef, rejeitados pela família, jogados num buraco, à espera de sermos vendidos para trabalharmos como escravos e quem sabe ali sermos exaltados. Não precisa de nada disso. Hoje o povo do Senhor está como Israel na galuta, a quarta galuta, no quarto exílio. O tempo já está acabando e nós precisamos hoje caminhar de uma forma diferenciada. A gente precisa voltar a se unir, a gente precisa voltar a estar junto, para ajudar um ao outro. E Yosef queria muito ajudar a família. Como? Corrigindo os erros, para que a família crescesse de forma homogênea e se tornasse uma grande nação. E você vai ver que eles vão precisar passar por tratamento. Eu estou falando dos irmãos de Yosef. Uma das coisas que eu acho terríveis é o pai de Yosef, Yaakov, ter que passar por todo aquele impacto emocional da morte, que não foi morte, mas que para ele era a morte do filho amado. E por causa disso, aquele homem desistiu da sua vida. Tanto que o Midrash diz que a tristeza dele foi tão grande que a Sheriná o deixou. Ele ficou tão triste que é como se o Espírito Santo pegasse e fosse embora. O que está acontecendo conosco, irmãos? Quantos líderes que existem por aí que estão tristes, foram abandonados, foram rejeitados? Quantas pessoas estão sendo colocadas de lado por conta da vaidade de outros? Esse é um problema sério, irmãos. E nós precisamos hoje de um avivamento.
Mas para vir um avivamento tem que vir arrependimento. E esse arrependimento não vai vir nessa paraxá, vai vir lá na frente, quando Deus for se revelar aos seus irmãos. E eu não estou falando de remorso, irmãos. Eu estou falando de algo profundo que vai mudar a vida da gente. Nós estamos falando sobre o arrependimento há muito tempo. Desde a época de Shavuot. Nós já viemos falando nisso, porque nós depois passamos por Rosh Hashanah, entramos em Yom Kippur, passamos por Sukkot, vamos passar agora por Hanukkah. Estamos falando de arrependimento, de quebrantamento. Estamos falando de uma postura diferenciada, para que a gente não precise viver, passar por situações desagradáveis. E ainda sermos rejeitados pelo Senhor, misericórdia. Arrependimento. Quanta gente erra, vai embora e não se arrepende, não volta para consertar. Quanta gente fala mal do outro e não quer nem saber, acabou com a reputação do irmão e foi embora. Só para me encerrar, irmãos, eu estava vendo aquele grande líder que morreu, há pouco tempo agora, e que depois que ele morreu, falaram muito mal dele. Falaram que ele tinha pago o preço pelo pecado que ele tinha cometido e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta. Kefa, Pedro, pecou contra Yeshua? Ele negou Yeshua. Se fosse com você, o que você faria? Aquele homem se arrependeu amargamente. E Yeshua, conhecendo quem era aquele homem, trouxe ele de volta e fez dele o maior expoente de Israel. Dentro de Israel, era o homem mais usado, não só para pregar, como para operar maravilhas. Um homem que a maioria de nós o teria rejeitado, porque ele pecou. Não vou dar uma segunda chance, eu não quero saber. Lógico que houve uma postura de Kefa, em se arrepender. Mas hoje, irmãos, nós estamos precisando parar. Quantas divisões aconteceram esse ano de igrejas e congregações por conta de orgulho e arrogância de pessoas. E nós estamos aqui a caminho, achando que estamos servindo ao Senhor. Meu Pai, Yeshua tem uma palavra que é muito dura. Ele fala de homens que disseram, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Yeshua diz assim, apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais a iniquidade. Vocês que abandonaram a Torá, vocês que deixaram para trás os princípios e os fundamentos, eu não tenho relacionamento com vocês. Se a gente não consegue relacionar com o irmão, porque nós rejeitamos o irmão, porque ele é meio esquisito, como é que Yeshua vai fazer com a gente? Eu tenho visto uma outra coisa, irmãos, canais no YouTube, falando mal de crente pentecostal, falando mal dos irmãos que falam em línguas, que saem sapateando e pulando. Ah, mas o Senhor não está nesse negócio, isso é só carne. Mas é problema nosso trazer isso a público para escandalizar outras pessoas? Eu acho que não. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Pessoas têm abandonado a fé e falado muito mal por conta dessa situação. Eu não sei, irmãos, o que você pensa de tudo isso, mas eu também tenho ficado escandalizado em ver essas coisas, em saber que as pessoas precisam de um like, elas precisam de uma visualização para ganhar dinheiro no YouTube.
E para isso eles usam qualquer recurso. Inclusive, falar mal da unção dos outros. Que o Senhor nos ajude. Que Ele tenha misericórdia de nós em nome de Yeshua. Amém? É isso então. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.